Muito bom dia, queridos telespectadores. Hoje eu quero começar dizendo uma coisa sobre Nossa Senhora. Eu aprendi com um padre redentorista que sempre que a gente vai falar alguma coisa, dar alguma palestra, a gente deve invocar Maria, ou no começo, ou no meio, ou no fim. Geralmente eu falo no fim. Entretanto, para não ocorrer que eu esqueça, hoje eu vou começar invocando no começo, né? Que ela nos proteja, nos oriente, que nos abençoe e que nos acompanhe. E espero que você também possa diariamente rezar, cada um tem a sua devoção a Maria de uma forma diferente. Eu gosto também de rezar a consagração a Nossa Senhora, ó minha Senhora e minha Mãe. Eu me ofereço toda vós e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filha vossa. Amém. Então, vamos agora começar, ou melhor, continuar a falar sobre as perdas. E vamos falar hoje sobre a perda de uma pessoa querida, como superar. E a nossa convidada de hoje, que está no fim de uma série de programas sobre a perda, é Andrea Malavasi, é uma administradora de empresa e que gosta de falar sobre esse assunto. Vamos lá, dona Andrea, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, então, é um prazer estar aqui novamente. Foi muito linda a abertura do programa, a senhora invocando Maria. Eu queria, então, também começar mandando um abraço para a Angie Cruz, que é uma telespectadora que entrou em contato comigo da minha outra participação. Muito obrigada, Angie, por você estar com a gente. Então, a perda de uma pessoa querida, doutora, assim, para mim, isso para mim, né? Cada pessoa reage de uma forma, como a gente já viu nos outros programas, é uma das piores coisas que pode acontecer, assim, para a gente, assim. Causa muita dor, muito sofrimento. É uma coisa inevitável, porque a gente sabe que vai acontecer, se a gente nunca perdeu alguém, alguma pessoa a gente vai perder, né? Então, é um momento muito difícil da nossa existência. E quem é que você perdeu que abalou a sua estrutura? Abalou mesmo. Quando eu perdi, assim, a primeira grande perda foi meu avô quando eu tinha 13 anos. Então, eu lembro que eu debrucei no caixão, não queria deixar ele ir, chorei muito, né? Eu amava muito meu avô paterno, né? Então, eu sofri demais com essa idade, 13 anos. Depois, agora, recentemente, eu perdi minha madrinha de crisma, né? Minha tia Claudine, que eu amo ainda, porque eu creio que a morte não separa, né? E eu sofri também bastante. Até ela me deu essa medalha que eu nunca tiro do peito, né? É uma medalha da desatadora. E minha avó. Foram as perdas, assim, minha avó paterna, né? Muito significantes na minha vida. E realmente é uma dor que, muitas dores a gente não tem palavras, não é? Muitos sentimentos, não é? Sim. E que dor, que tipo de dor foi essa? Foi uma dor assim, foi uma sensação assim, de vazio, uma dor muito forte, assim. A gente não sabe nem como descrever essa dor, né? E a minha tia, essa minha tia, eu lembro, ela é muito devota de Nossa Senhora, né? Ela é francesa, né? Então, ela já chegou em Lourdes, tudo, é uma pessoa bem mariana mesmo. E no dia eu coloquei um tercinho, né, na mão dela, e esse tercinho ela mesma tinha dado pra gente. Então, olha como a vida é engraçada, né? Ela foi até Lourdes, trouxe o terço, deu pra gente e o terço foi voltado para ela. Recebeu na hora da passagem para a eternidade, né? Sim. Agora, quando a gente perde alguma coisa, seja alguma coisa, alguma pessoa, existem algumas fases pelas quais a gente passa. Algumas, não é? Não necessariamente todas e não necessariamente as mesmas, não é? Para todos. Que tipo de situação, de luto que essas perdas trazem? Que sentimentos, que reações? Então, assim, as pessoas, né, quando a gente perde alguma pessoa querida, nós vamos ter todos os tipos de reação, né, de todas as fases. Ou, às vezes, até alguma, como a senhora disse. Mas nós vamos ficar tristes, deprimidos. Não necessariamente. Ficar triste, deprimido, eu acho que... Algumas pessoas podem fase, passar, Os sentimentos, as reações são muito diferentes. Isso, diferentes, mas a gente pode ficar triste, deprimido. Então, vamos supor assim, a gente pode ficar triste, deprimido, com falta de apetite, nós vamos ficar mais lentos, mais devagar, né?
com insônia, a gente vai, assim, ter todas essas reações, assim. Quer dizer, poderemos ter, né? A senhora não gosta que fala que teremos, poderemos ter, né? No estudo que a gente faz, a neurolinguística, as palavras que indicam absoluto, elas não devem ser usadas por nós, todas, nunca, sempre. E uma vez eu li uma frase que eu adotei para mim. É comum as pessoas, se está conversando, a pessoa diz assim, você tem certeza absoluta? E geralmente o que a pessoa fala, tenho. Então eu li uma frase, só os idiotas têm certeza absoluta. Eu falei, não quero ser idiota. Já me falou isso. Eu estou falando, eu tenho certeza absoluta, não. Tudo é tão relativo na vida, né? Às vezes a gente se engana e como se diz, a gente às vezes se engana redondamente. Então seria assim, melhor a frase. O normal será a gente ter uma ou todas essas reações. Não, eu não diria, né? Todas, não. Algumas. Necessariamente. Eu perdi minha irmã semana passada, como eu falei, há 15 dias. Eu não tive todas as reações. Eu fiquei triste. É uma perda, é uma pessoa da família. E tem uma coisa, quando a pessoa já tem idade, a gente espera. Ela estava com 86 anos. Não é que espera morrer naquele dia. Mas a vida hoje, a medicina ainda fala em longevidade, mas 90, 100 anos, então são muito raras. Então a gente vai esperando que possa acontecer. Não é esperando com ela, mas esperando que a pessoa... Então, não vejo que tem que passar por Seria todas algumas reações. Ou uma ou outra, ter, ou nenhuma. Nenhuma também, eu acho que não. Acho que não, né? Nenhuma também entra na mesma categoria que eu falei de todas, tudo, nem tudo, né? É muito absoluta, né? O que eu vejo é assim, que a pessoa que tem uma espiritualidade, né, assim, né, porque a dor da perda muitas vezes não pode ser evitada, mas a maneira da gente encarar. Então, exatamente. Assim, se você tem uma espiritualidade, você vai ter a certeza que a pessoa partiu, mas que você vai reencontrar. Lógico, aí eu concordo mais, aceito melhor esse tipo então, aceita melhor. Depende da fé da pessoa, depende, como nós falamos no final do programa passado, Santo Inácio dizer que 15 minutos, não foi 15, depois que eu falei me lembrei, foram 15 minutos de joelhos, nem sei se era de joelho, 15 minutos diante de Jesus, no sacrário, eu recobraria a minha tranquilidade. Olha, quanto que ele não treinou. Ele era um santo dos exercícios, né? Ele praticava. Sim. Tanto que ele escreveu um livro, Os Exercícios Espirituais, que a gente faz um paralelo, né? Exercícios físicos, né? Você pratica, daí você conquista aquilo que você quer, né? Um santo dessa categoria, só 15 minutos para se recuperar de uma perda que ele considerou a pior da vida, não é? Então, a gente reage mesmo, quem é melancólico reage mais devagar. E quem é colérico ou sanguíneo reage rapidamente. Depende do temperamento também. Né? A reação mais lenta do melancólico. Mas é isso mesmo que você falou. Existem fases e a pessoa acaba passando por algumas dessas fases. A gente precisa ter a certeza que essa separação, dessa perda dessa pessoa querida é passageira, né? Ela é transitória, né? Que nós vamos nos reencontrar, né? Jesus veio à Terra por isso. Né? A fé, né? A fé na ressurreição, né? Jesus, quando ressuscitou, os discípulos tocaram nas chagas dele, né? Então, comeram com ele. Então, nós temos que ter a certeza que... Ok, vamos então agora para o nosso intervalo e logo em seguida vamos ter o nosso relaxamento, a nossa meditação. Vamos agora meditar na superação da perda de pessoas muito queridas. Coloque-se numa posição confortável, feche os olhos, mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para baixo, fique tranquilo. Entregue-se todo a Deus. Entregue tudo a Deus, tudo. Entregue o passado à sua infinita misericórdia. O presente a seu amor. O futuro a sua adorável providência e fique em paz. Vamos falar sobre a perda de pessoas queridas. Vamos meditar. Algumas perdas causam maior sofrimento do que outras. Depende de pessoa para pessoa. Eu me lembro de uma época de minha vida, eu me perguntava, quais são as 3
piores coisas que podem acontecer para mim. Para mim. E hoje eu pergunto, e se essas coisas realmente acontecerem, ou uma delas? Elas abalam, podem abalar emocionalmente, fisicamente, psiquicamente. E temos que aprender a lidar com elas, nos prepararmos para alguma eventualidade. Porque as reações são variáveis, depende de cada um. Alguns ficam muito tristes, outros podem ficar deprimidos, outra pessoa revoltada, outra se sentir culpada. Ficar doente. O importante é não lutar contra os sentimentos. É observá-los. Sócrates dizia: a vida não observada não vale a pena ser vivida. E gosto de lembrar um artigo que eu li na revista perguntando qual é o melhor conselho que você recebeu de seu pai. E algumas pessoas famosas, como Gisele Bündchen e Paulo Coelho, responderam: meu pai me ensinou a observar as coisas. E Paulo Coelho respondeu: observar o que acontece dentro de mim, ao redor, e eu devo o sucesso da minha vida a ser muito bom observador. Quando você observa bem uma coisa, você muda, ou você se muda. Então observe o fato acontecido e veja o que você sente, não o que você pensa. Observe os seus sentimentos. Nós costumamos dizer que a perda é dolorosa, porém mais dolorosa é a maneira como você reage à perda. Eu ouvi de um oncologista muito famoso, na época o melhor e maior oncologista americano, dizer numa conferência: o câncer depende muitas vezes da não aceitação de um problema, de uma situação, de uma perda, da não aceitação de uma perda. Não necessariamente da perda, mas da maneira como a pessoa reage à perda. Perder uma pessoa. Você perde. Como você reage? Com a fé? Outra pergunta. Com a fé? Com a fé? Nós repetimos não sei quantas vezes em nossa vida: creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. Amém? Existem só 12 coisas que precisamos acreditar na religião católica. São os 12 princípios da fé. Nós estamos num clube, fazendo uma comparação, que tem 12 regras. Nós estamos numa igreja, que tem 13 credos, 12 credos. Creio, 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 12 vezes, só.
Eu já repeti tantas vezes. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os nossos queridos que estão no céu, gozando da presença contínua de Deus, sem sofrimentos, porque não existe sofrimento no céu. Estão nos esperando. Maria, nossa mãe, nos sustente nas perdas da nossa vida, nos console, nos anime e lembramos que a fé deve ser a nossa reação às perdas. Maria, passa na frente. Console-nos nessas horas difíceis. Ajude-nos. Coloque sua mão sobre a nossa cabeça. Acalme-nos. Abra nossos olhos para o futuro. Nos abençoe. Termine a sua oração conversando com ela sobre as perdas de pessoas queridas, ou a perda. Pode abrir os olhos. E Dona Andréia, obrigada por ter vindo. Estamos terminando o nosso programa. Obrigada. E gostaria de agradecer muito e dizer que a sua participação é sempre bem-vinda e pedir que você dê as suas ideias finais. Eu gostaria também de agradecer, muito obrigada pelo convite e dizer que após uma perda, seja ela qual for, você terá uma nova história. Você vai estar escrevendo um novo capítulo da sua vida. Você terá a sua vida anterior e a sua vida nova. E assim será. Amém. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação também no nosso programa, com suas ideias, suas sugestões que guardamos nos e-mails, e nos veremos na próxima semana. E assim será.